Começa a partir de agora pelo conteúdo Liberado Play e também pela USBR TV, mais uma edição do Trago Verdades. Hoje, programa de número 33 e como eu havia prometido na edição anterior, a gente está fazendo essa abertura aqui de mais um cômodo da minha casa, de mais um cantinho que eu gosto muito aqui da minha casa. Lembrando, né, que o objetivo dessas aberturas fora do estúdio é para a gente mostrar o quanto é importante nesse momento todo mundo ficar em casa. Os números de contaminados, né, de vítimas também pelo novo coronavírus têm aumentado bastante. São muitas as pessoas contaminadas, são muitos os óbitos, também são muitos os curados, né? Mas é importante a gente lembrar dessa questão mesmo de ficar em casa, de se cuidar, de se prevenir, porque quando você está em casa, você evita ser contaminado e evita também contaminar. Então, a gente faz a abertura do programa aqui da minha casa, né? Você que pode ficar em casa, fique em casa, só saia em casos extremos e mesmo assim com máscara, com proteção. Aqui no Rio de Janeiro, agora já é decreto, já é obrigatório o uso das máscaras nas ruas, né, nos estabelecimentos, no comércio que tiver aberto, enfim, para transitar no transporte público, agora é obrigado o uso da máscara. Então, a gente está passando por novos tempos, por novos momentos, por novos costumes, tentando se readaptar, tentando dar a volta por cima, que eu acho que é o mais importante nesse momento. E, claro, a gente não pode deixar de fazer o programa, né? Porque, afinal de contas, a história tem que continuar. Bom, a gente lembra sempre que a sua participação é muito importante e ela pode ser feita através do e-mail conteudoliberado@gmail.com, que é o e-mail aqui da gente, ou então pelo meu Instagram, @euleomartinez. Lá você pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta ou a sua sugestão, que vou ter o maior prazer em responder. Você que quer saber sobre o seu ídolo, o que está acontecendo com ele nesse momento de pandemia, você que quer saber também sobre as lives, né, que estão bombando, a gente vai falar no programa de hoje sobre as lives, pode mandar a sua pergunta, pode mandar o que você quiser, né, através desse contato. É muito importante a gente continuar mantendo esse contato, é muito importante a gente não perder o elo, a gente se manter conectado, né, todo mundo, né, se mantendo conectado, e eu acho que isso que está fazendo a diferença nesse momento agora, né, a gente manter conexão, a gente manter o nosso elo. Bom, o programa está começando e, como eu disse, fazendo essa abertura diferente, e hoje a gente vai falar sobre vários assuntos. A gente tem a nossa corrente do bem, que está crescendo bastante, a gente vai falar sobre a corrente do bem, vamos falar também sobre novos casos de famosos contaminados pela Covid-19, que estão com a doença, né, a Covid-19, casos sérios, outros que já se recuperaram, alguns óbitos, algumas polêmicas. Vamos falar também sobre as últimas novidades em relação às lives, enfim, o programa está repleto de coisas muito interessantes para você que está aí do outro lado. A gente lembra sempre que você que está aí do outro lado é a nossa melhor audiência e é o nosso melhor parceiro. Então, vamos juntos para mais uma edição do Trago Verdades, na sequência, claro, logo depois da nossa vinheta. Você deve estar querendo saber sobre o meu cabelo, sobre o meu novo visual. Eu já adianto que é um visual de quarentena, que eu mesmo resolvi fazer. Peguei a máquina, cortei o cabelo, estava precisando mudar, né? E como aqui no Rio de Janeiro a gente está com o comércio todo fechado, o isolamento ele ainda está sendo mantido, então infelizmente eu não tenho como ir até a barbearia. Aliás, um grande abraço para todo mundo da Dom Barber, grandes profissionais, grandes barbeiros, enfim, e que também estão passando por esse período aí, né? Sabe Deus como, porque tá difícil para todo mundo. Aliás, um grande abraço também para o Matias, que faz o meu cabelo, que corta. Então, a gente só pode dizer que logo, logo a gente vai sair dessa e vai todo mundo poder se encontrar de novo e tentar recuperar a nossa vida normal, né? E falando sobre vida normal, eu estava me lembrando essa semana que um tempo atrás eu conversava com um amigo meu que trabalha em televisão a respeito da TV do futuro. E eu tinha comentado com ele sobre as plataformas digitais que estavam ganhando força. E ele disse assim para mim: Léo, mas é impossível a TV aberta parar, é impossível a TV aberta perder os telespectadores. E a gente tem visto agora, durante esse período de quarentena, a migração, né, que já começa a ser realizada, a migração da TV aberta para as plataformas digitais.
Olha, eu acho que o ponto de partida para essa migração, a gente até acreditava que seriam as séries, né? Com Netflix, quando a gente começou aí, Globoplay, mas agora a gente pode falar já sobre as lives que estão acontecendo, tanto no YouTube quanto em outras plataformas também. Essas lives, elas estão fazendo com que um público que não frequentava as plataformas, né, não frequentava esse tipo de serviço, agora já começa a frequentar. Então, a gente está com uma nova visão aí, né, a Malhas que vem para bem, a TV do Futuro já começou, e isso é muito importante. Então, as TVs abertas precisam se recuperar e se refazer a cada instante, porque o tempo está passando, não tem novela sendo gravada, não tem nenhum tipo de produção sendo agilizada, né, sendo esquematizada nesse momento, mas, enquanto isso, essas plataformas estão ganhando cada vez mais assinantes e simpatizantes. Falando sobre isso, a gente comenta também e fala sobre as lives, né? Eu destaquei algumas aqui que eu assisti nessa semana e eu gostei muito da live que foi feita pelos amigos, pelas duplas sertanejas, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, o Leonardo. Eu achei que foi muito legal essa união deles, né? Esse retorno, porque são músicas que estão imortalizadas, são músicas que vão continuar para sempre. E o mais legal é o trabalho das doações, né? O trabalho da filantropia que eles realizaram. Então, a live dos amigos arrecadou R$1.700.000, que vão ser doados para combater o coronavírus. Essas doações vão para o Hospital do Amor, em Barretos, e também para o projeto Amigos do Bem. Uma outra parte dessas doações, ela vai para a ONG Médicos Sem Fronteiras e também para a Central Única das Favelas, a CUFA. É um trabalho muito legal, né? E aí foram 4 horas de show que os cantores fizeram, né, as duplas, e a interatividade entre eles, assim, a gente nem sentiu, eu nem senti as 4 horas passarem. Uma outra live que eu gostei bastante também, que foi muito, mas muito legal, foi da dupla Sandy Júnior. Eu acompanhei todo o momento da live, e eles também arrecadaram, eles também estão nessa vibe, né? Eles também arrecadaram cerca de R$2 milhões e mais de 1.000 toneladas de alimentos. Olha, isso tudo em 2 horas de apresentação. Foram mais ou menos 2 horas de apresentação, que foi muito bacana. Um clima bem intimista. Tava a Sandy, tava o Júnior, tava o Lucas Lima, né, o marido da Sandy. E nos bastidores tava o Chororó, a Noeli e também a mulher do Júnior. Eles se dividiram ali, entre eles mesmo, e eles fizeram toda a produção, toda a parte técnica. Foi tudo feito em família. Isso é muito legal, porque mostra que tem cantor aí, tem artista fazendo live, reunindo um monte de gente, equipes faraônicas, né, com mega produções. E eu acho que o objetivo não é esse. O objetivo é arrecadar, o objetivo é ajudar e também proporcionar o entretenimento para quem está em casa confinado. Então, parabéns para Sandy, Júnior e toda a família que fizeram essa live aí, unindo forças dentro de casa mesmo. Foi muito, mas muito legal. E teve também participação do Rodrigo Santoro, né, por telefone, que eu também achei bem divertido. E tudo isso que a Sandy e o Júnior arrecadaram, esses recursos, eles vão ser destinados distribuídos pela Rede Sesc do Distrito Federal, que vai para o projeto Mesa Brasil, que tem mais de 6.000 instituições cadastradas em todo o país. Então, é um trabalho muito legal e que vale a pena, né? Valia a pena a gente trazer aqui, né? E toda live, essas lives solidárias todas valem muito a pena. Seguindo essa linha aí das lives que eu acompanhei, vamos falar agora sobre a live da Alcione, que foi muito divertida, muito descontraída. A Alcione com aquele jeito singular dela, né? Cantou vários sucessos dela, sucessos de outros cantores, também foi muito bacana, e ela também arrecadou doações. Essas doações da Alcione, da live da Alcione, vão ser destinadas a famílias do Rio de Janeiro e também do Maranhão. E olha que a Alcione está tão popular que até o Snoop Dogg, né, tá ouvindo Alcione agora. A gente ia trazer as imagens, mas acho que a gente nem tem as imagens aí. Mas o Snoop Dogg ouvindo Alcione. Você quer conferir? É só ir no Instagram do Snoop Dogg, que você vai ver lá ele ouvindo Alcione, fazendo caras e bocas e mergulhando bem a fundo nas canções. Grande Marrom, eu gosto muito da Alcione. Olha,
Também agora a gente vai uma outra live aqui que eu separei pra gente e que eu achei assim, que eu acho que foi a melhor das melhores. Aliás, não é opinião só minha não, viu? Muitos colegas, muitas pessoas que assistiram também têm essa mesma opinião, que eu acho que foi a melhor live até agora, de todos os tempos, que foi da cantora Joelma. A Joelma, na sala da casa dela, ela realizou um verdadeiro show. Foi, assim, uma coisa muito legal. Olha, para vocês terem uma ideia, a Joelma cantou quase 4 horas ao vivo. Isso também é muito bacana. Teve troca de figurino, que eu separei aqui. Ela trocou 4 figurinos, tocou violão. Aliás, cada figurino mais legal que o outro, né? E quem assistiu a live já está disponível no YouTube também, para quem quiser rever. Pode acompanhar um pouco de como é a rotina da Joelma no camarim. Coloca aplique, coloca bota, coloca roupa, tira roupa. Tudo muito rápido, sem perder o ritmo. Joelma tá de parabéns. Teve até dancinha com a vassoura, né, Joelma, da sofrência aí. A Joelma tá de parabéns. Eu acho que o objetivo é esse, né? O objetivo é você fazer um entretenimento, fazer o bem. Não precisa você querer fazer um mini show, enfim. O que a Joelma fez na sala de casa foi uma coisa assim muito simples, mas o simples dentro do potencial dela. A gente viu lives anteriores aí com grandes produções, com grua, com mesas de corte, com isso, com efeitos de luzes. O objetivo acho que não é bem esse nesse momento, né? Mas valeu a pena ter visto a Joelma. Quem não viu, pode conferir, a live está lá disponível para todo mundo. Como eu disse, são quase 4 horas de Joelma cantando vários sucessos, várias músicas, com muita dança. Teve bailarino, ela levou um bailarino, tudo na sala da casa dela. Parabéns, Joelma, e parabéns a todos os que estão seguindo essa linha aí do bem, essa linha né, que na verdade é um elo que fortalece a corrente do bem. Mas também dentro desse universo de lives, a gente teve uma polêmica essa semana que, aliás, eu pensei 2 vezes antes de trazer aqui para o Trago Verdade, mas resolvi trazer porque, como a gente é um programa sem filtro, né, a gente fala mesmo, então vamos comentar sobre a live das cantoras Ana e Vitória, aquela dupla, né, de um sucesso só, que elas resolveram cobrar o valor de R$ 95 pelas lives. Eu vou explicar porque isso também causou a maior confusão na internet. O que acontece é o seguinte: o escritório das duas, né, ele resolveu fazer um pacote. Esse pacote, ele é constituído de 6 lives, né, e uma apresentação de um show ao vivo que elas gravaram no Rio de Janeiro no ano passado. Então, assim, você paga, né, você pode pagar por live o valor de R$ 95. Esse valor, ele pode ser parcelado, né, deixa eu ver se eu anotei aqui a parcela, mas se eu não me engano, em 6 vezes que ele pode ser parcelado. E aí, assim, a primeira live vai ser o show, esse show da turnê delas do ano passado. Daí, da segunda live até a última live, né, até a 7ª live, elas vão conversar com técnicos, com pessoas que trabalharam nessa turnê, né? Então tem o cara da cenografia, o iluminador, enfim, todo mundo que trabalhou nessas lives, elas vão entrevistar, vão conversar, é um bate-papo, né? Então é como se fosse um making-off dessa turnê, desse show. E isso causou um certo espanto, né? Até por parte também dos próprios fãs, porque o que foi questionado foi o seguinte: a maioria dos artistas, eles estão fazendo as lives para arrecadar dinheiro, né? Para fazer essas doações todas de alimento ou essas doações também em valores, e aí elas resolvem cobrar, que é uma forma diferente, mas elas também explicam, né? A Ana e a Vitória explicam que esses valores arrecadados, eles vão ser distribuídos para esses profissionais que trabalharam, né, que também trabalham com outros artistas e que trabalham nos bastidores do show business, então, e que no momento estão sem emprego, estão sem atividade. É uma maneira justa, né? Eu acho que só ficou aí um pouco truncada a informação a respeito do mecanismo, mas é uma maneira também muito justa de se fazer live e também de se ajudar a quem está precisando, porque, como os artistas já têm falado, o entretenimento vai ser o último setor
né? Já se prevê isso, vai ser o último setor a ser normalizado depois dessa pandemia toda. Então, até lá, até isso tudo acontecer, tem muito chão ainda pela frente. Então, assim, elas adiantam também, a Ana e a Vitória, para quem curte, né, que elas pretendem fazer sim uma live como os outros artistas, mas que no momento elas estão buscando patrocinadores, elas estão buscando patrocínio, empresas que possam patrocinar, porque essas lives têm um custo, né? Não é só você chegar, ligar uma câmera. Aliás, deveria ser assim, né? Você chegar, ligar uma câmera e cantar, mas não é. Infelizmente, o caminho que está sendo tomado é um outro caminho, é o caminho de mini shows, e isso, no meu ponto de vista, não é tão necessário nesse momento. Eu acho que tem tanto artista, tanto talento, é como diz o Fausto, né? Quem sabe faz ao vivo. Então não precisa de mega produção para você poder compartilhar o seu talento com os seus fãs, com as pessoas que curtem o teu trabalho. Então elas ainda esperam um patrocínio, estão conversando para poder entrar nesse caminho aí dessas lives que os outros artistas estão fazendo. Mas tem live programada até o final do mês de maio, então até lá a gente vai ter muito assunto e a gente ainda vai comentar muito sobre esses ao vivos aí dos artistas no meu adorável submundo midiático. Claro, você sabe que eu morro de medo, fico em casa, estou com 83 anos, tem que ter muita precaução, porque essa doença terrível parou o mundo. E é imprescindível que nós atendamos a medicina e pedir a Deus e a Jesus Cristo, pelo amor de Deus, peça ao seu filho para estar ao seu lado e nos ajudar, tirar essa tragédia daqui do mundo, para que possamos voltar à vida normal, se Deus quiser. E tudo passa. Mas tudo passa, tudo passará, e nada ficará. Só se encontrará a felicidade quando se entrega o coração. Um abraço, minha gente. Fica em casa, hein? Em casa, todo mundo. Toda semana a gente tem trazido aqui para o Trago Verdade algumas informações sobre os famosos que estão contaminados, aqueles famosos que se curaram. E nessa semana a gente tem o Felipe Simas, o ator Felipe Simas, que passou aí por dias bem difíceis. Ele foi contaminado com o novo coronavírus, ele ficou doente, passou 14 dias em isolamento, e assim que ele foi curado, saiu do isolamento, a primeira coisa que ele fez foi abraçar o filho, rever a família, isso é muito importante. Então, o Felipe está se recuperando agora, ainda não está 100%, porque eu já falei aqui algumas vezes, existe o pós, né? Então, assim, é necessário que ele ainda continue se cuidando, mas boa sorte para o Felipe nesse recomeço dele aí, né? E que esse momento longe da família sirva para aproximar ainda mais e fortalecer essa estrutura familiar. A família Simas é uma família muito bonita, né? Desde do Beto Simas, grande capoeirista, grande professor de capoeira, é uma família muito bem estruturada. Então, que esse momento de isolamento sirva para fortalecer ainda mais. Bom, Carlinhos de Jesus, o coreógrafo, está isolado e testou positivo para o coronavírus. O Carlinhos de Jesus compartilhou um depoimento que sensibilizou muitas pessoas, né, dentro e fora do meio artístico, e que você acompanha agora esse depoimento, esse desabafo desse grande profissional. Alô, meus amigos. Em razão da gravidade que estamos vivendo no momento, achei na obrigação de vir trazer o meu relato. Eu e minha mulher, Raquel, contraímos o Covid-19. Desde o início da quarentena, estamos em casa, com todos os cuidados, sem receber visita, mas saímos uma vez para ir ao supermercado e acho que contraímos ali. Com todo cuidado, com máscara, 6h30 da manhã, o mercado vazio, mas enfim, contraímos. A gente é avassalador. O mínimo descuido é horrível. Muita dor, febre altíssima e dificuldade de respirar. Mas se cuidem, fiquem em casa. Isso não é uma doencinha qualquer. Vamos nos cuidar. Você, sua família, seus vizinhos, até encontrar uma solução. E ela há de vir. Ela vai chegar. Com toda a fé que temos,
e com o interesse dos órgãos competentes, acredito que a gente vai superar isso. Não saiam de casa. Fiquem em casa. É avassalador. Todo cuidado é pouco. A gente aqui do programa deseja melhoras para você, Carlinhos, melhoras para sua esposa e que esse período passe logo, né? Que vocês consigam se recuperar o mais rápido possível. Uma outra informação que chegou agora há pouco, enquanto a gente estava gravando aqui o nosso programa, né? Começando as gravações, foi em relação ao cantor Mumuzinho. O Mumuzinho, ele também foi testado positivo para o novo coronavírus. Ele apresentou um quadro de amidalite, estava um pouco febril, foi ao médico e está, neste momento, internado em observação num hospital na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, né? E a informação que a gente tem é que o quadro dele é de pneumonia com grau intermediário. A gente aqui fortalece os pedidos de orações e pensamentos positivos, porque isso tem muito valor para esse grande artista que é o Mumuzinho e que a gente também está aqui na torcida para que se recupere logo. Aliás, o Mumuzinho já tinha live marcada, né, nessa próxima semana, suspendeu, obviamente, tudo, e assim que ele voltar, que vai ser bem rápido, ele vai trazer toda aquela alegria, todo aquele sorriso, toda aquela simpatia, né, que só ele tem. Então, força aí, Mumuzinho. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Só para agradecer as mensagens de carinho. Eu vou ficar bem. Queria agradecer a todas as mensagens de carinho. Meu fã-clube, imprensa, minha família. Eu vou ficar bem. Estou sendo bem cuidado aqui no Hospital Vitória. Mas eu vou ficar bem. Tá bom, gente? Orem por mim. E eu estou sendo medicado aqui para essa Covid-19 e a pneumonia que eu tô. Continuem orando por mim aí, tá bom? Um beijo grande para vocês, se cuidem aí. Valeu, beijo. Olha, vamos continuar aqui com outro caso que a gente tem, que aconteceu no SBT. Na semana passada a gente falou a respeito do SBT Rio, que estava passando aí por uma grande crise, né? Já teve uma morte na semana passada, né, no SBT Rio, de um profissional que foi o Naná, que é um editor de imagem, e nessa semana teve um outro caso, um outro óbito, que foi do operador de câmera, que era conhecido como Tio Chico. Ele se chama Robson Thiago Mesquita. Ele passou uma semana internado, entrou em coma e infelizmente não resistiu e acabou morrendo por complicações causadas pela Covid-19. O Tio Chico, né, como era conhecido carinhosamente por todos os profissionais de imprensa, né, tanto do SBT quanto fora do SBT, ele deixou uma mulher, ele era casado, ele deixou a esposa e também uma filhinha de 15 dias que ele não chegou a conhecer. Infelizmente, a gente deixa aqui os nossos sentimentos para todos os familiares. É um momento difícil, é um momento bastante complicado e assim, nada do que a gente disser vai conseguir superar isso que vocês estão passando, viu? Mas a gente tem certeza que de onde ele estiver, ele vai estar olhando pela filha e por toda essa família bonita dele aí. Eu cheguei a ver nas redes sociais, é uma família muito feliz, mas infelizmente mais uma vítima. Bom, o SBT, ele continua na mira, né? O SBT Rio continua na mira do Ministério Público, que estava investigando, estava fazendo ali o trabalho de investigação para saber o que está acontecendo na sede do SBT, que fica no bairro de São Cristóvão, na Zona Norte, né? A princípio havia informações de que o SBT não estava cumprindo, né, as normas de higiene, com álcool gel, enfim, com toda aquela coisa de higienização, mas agora parece que já está acontecendo isso. Os funcionários, os poucos, né, já estão trabalhando de máscara. Se eu não me engano, dos 75 funcionários, 35 estavam afastados por conta do novo coronavírus. Então a gente aguarda um posicionamento da Justiça, a gente aguarda um posicionamento das autoridades para saber o que de fato está acontecendo lá dentro. E os colegas que continuam trabalhando estão se arriscando, como todos os outros, a gente sabe, mas a gente deseja aqui força, viu? Porque é uma guerra, como eu já disse, é uma guerra contra um inimigo invisível. Então, nesse momento, tem que se cuidar, tem que fazer todos aqueles
procedimentos, todos aqueles protocolos, né? Lavar a mão bem lavada, usar a máscara, sempre que possível desinfetar com álcool 70% ou álcool gel, enfim, tudo isso, né? Para a gente tentar sobreviver nesse momento tão caótico que a gente está passando, viu? No começo do programa a gente falou sobre o avanço das plataformas de streaming, falamos também sobre a migração da TV aberta para essas plataformas, né, digitais, e olha que notícia legal, gente. A Netflix comemora mais de 65 milhões de pessoas que assistiram a quarta parte ou a quarta temporada da série A Casa de Papel, isso no planeta inteiro. Esses dados foram colhidos no primeiro trimestre desse ano e olha, gente, são dados assim que só comprovam e reafirmam que eu sempre falei, que a internet vai ser a TV do futuro, com certeza, porque no caso da Casa de Papel, é um trabalho de muita qualidade, uma história interessantíssima, um roteiro espetacular, e essa quarta parte está cheia de emoção, cheia de aventura, com muita adrenalina. Quem não acompanha, vale a pena assistir desde o começo, desde a primeira temporada, ou a primeira parte, como eles chamam, mas vale a pena assistir porque é uma história muito interessante, uma história que prende a pessoa do começo ao fim. Eu, por exemplo, assisti essa quarta parte em 1 dia e meio, mais ou menos. Eu fui emendando um episódio no outro, eu gosto assim, né? Porque aí eu não me perco muito, não perco o raciocínio, mas se você tiver a oportunidade de assistir, assista, aproveita aí essa quarentena para assistir A Casa de Papel, a quarta parte. E vem a quinta parte aí, viu? Em segundo lugar, dentro dessa pesquisa da Netflix, ficou o documentário Máfia dos Tigres, apenas com 64 milhões de pessoas, 1 milhão a menos do que A Casa de Papel. Esse documentário da Máfia dos Tigres, eu ainda não assisti não, mas já ouvi falar, o pessoal tá falando muito bem, quero assistir, tô só tentando arrumar um tempinho, né? Aliás, eu tenho andado um pouco em falta sobre o assunto de série aqui no programa. Eu prometo que eu vou trazer, a gente sempre comenta aqui, né? Eu prometo que eu vou trazer mais informações sobre séries, mas é que no momento as produções também estão paradas, então a gente não tem muito o que falar sobre os bastidores, mas a gente pode comentar sobre o que já tem, né? Isso também é muito interessante. Bom, um outro assunto que eu gostaria de falar aqui também é a respeito de um prêmio, né? Aliás, de um prêmio não, de uma indicação que foi feita uma pesquisa pelo Instituto Qualibest, e essa pesquisa indicou aí, apontou a TV Globo como sendo a emissora de TV aberta mais confiável no que diz respeito ao conteúdo veiculado sobre o novo coronavírus. Isso é muito legal, isso é muito satisfatório, porque, como eu já falei aqui e volto a falar e volto a afirmar, a TV Globo está fazendo um trabalho incansável na cobertura, né? Tem muita gente até falando que está um pouco exagerado, mas eu acho que é necessário porque é um assunto novo, ainda é um assunto novo, ainda tem muita gente que não está compreendendo o que está acontecendo, muita gente ainda que está presa na ignorância, então é necessário sim essa avalanche de informações, né, com conteúdo, com qualidade e principalmente com responsabilidade. Então, parabéns aí ao Instituto Qualibest que fez essa pesquisa e parabéns a todos os colegas da TV Globo, né, que estão trabalhando bastante, aliás, de todo o grupo Globo de comunicação, não só da TV Globo, mas também da Globo News, pessoal da Globo.com, que também G1, olha, trabalhando muito. Eu tenho colegas no G1 e eu vejo, né, os posts deles trabalhando incansavelmente também. Isso é muito bom, é importante, porque mais do que nunca só afirma e reafirma o papel da televisão, né? E o quanto é importante a televisão nesse momento passar informações concretas, informações imparciais do que realmente está acontecendo. Tem chocado muita gente? Tem chocado muita gente porque são informações verdadeiras. O mundo lá fora aqui do Trago Verdades, fora do YouTube, fora da USBR TV, está muito difícil, está muito complicado. Então, assim, se você abre a sua janela, você vai ver cenas que você não via antes. Então, é necessário, o papel do jornalista nesse momento é tão importante quanto o dos cientistas que estão trabalhando pela cura da vacina. Parabéns a todos os meus colegas que estão envolvidos nessa cobertura desse momento difícil, dessa pandemia mundial. Bom, o que a gente pode dizer também é que
outras emissoras, né, conquistaram outras posições nessa pesquisa da Qualibest. Em segundo lugar ficou a Record TV, que aliás tem melhorado bastante na cobertura. Eles começaram a cobertura da pandemia assim bem morninho, bem calminho, mas perceberam que a população, independente, né, do seu caminho político, independente do seu caminho religioso, a população tem direito a saber o que está acontecendo. Então a Record TV está correndo atrás do prejuízo, ainda não está ali com o seu trabalho top de linha, mas tem trabalhado bastante para poder levar informação de qualidade para os seus telespectadores. E em terceiro lugar ficou o SBT, né, que também está devagarzinho, está patinando, e a Band. Logo na sequência aí, no ranking, ficou a Band. A Band, eu acho que tirando os telejornais e o programa Melhor da Tarde, né, da Kátia Fonseca. Aliás, o do Datena também. O Datena também tem feito uma cobertura muito legal, mas eu acho que falta esse nível de informação para o telespectador, porque é muito importante nesse momento que as pessoas compreendam o mínimo possível. Não é para discutir em rede social, não é para poder alfinetar o outro. A discussão nesse momento, ela precisa ser muito mais social do que política, porque a gente está vivendo um problema social, né? Então, assim, porque a pandemia está trazendo um problema social. Existe problema político? Claro que existe, vai sempre existir, independente de pandemia, ou enfim, seja lá do que for. Mas nesse momento é muito importante a gente olhar para o próximo, independente também do partido dele, independente das escolhas dele, né? Olhar para o próximo, ver se o próximo está precisando de ajuda, porque, como eu digo aqui, eu acho que é o que a gente vai repetir ainda por um bom tempo. A gente precisa fortalecer os elos dessa corrente do bem. E já que o assunto é corrente do bem, eu deixei para esse finalzinho do programa um resumo sobre o que está acontecendo de legal nos bastidores do meu adorável submundo midiático, isso em relação ao outro, a ajuda ao outro, né, que é muito importante nesse momento. E a gente falou sobre as lives, as doações das lives, são interessantes, são legais, mas tem outras atividades, outros trabalhos sociais que estão acontecendo independente das lives. Bom, a Escola de Samba São Clemente, daqui do Rio de Janeiro, doou nesta semana 2.600 cestas básicas e 4.500 máscaras. É muito importante agora, aqui no Rio de Janeiro já está sendo obrigado, né, o uso obrigatório das máscaras. É muito importante você daí do outro lado continuar também usando a sua máscara para prevenir e também para evitar passar para o próximo esse vírus aí que está, enfim, causando maior loucura no planeta. Então, parabéns a todos da Escola de Samba São Clemente por esse trabalho, e esse é o caminho. Quem pode, ajuda. Quem pode, compartilha. Quem pode, dá um pouquinho do seu para o próximo, porque o momento é esse, né? Bom, é importante também dizer que os profissionais que estão trabalhando nas escolas de samba, nos barracões, nos ateliês, eles estão trabalhando devidamente prevenidos, com máscara, com álcool gel, com luvas, né? Então isso tudo também vale muito a pena a gente dizer aqui, né? Porque ninguém está fazendo trabalho escravo, nada disso. É um trabalho voluntário, né, em prol dos que estão precisando nesse momento. Olha, terça-feira, dia 28 de abril, terça-feira agora, a Estação Primeira de Mangueira vai fazer uma live para comemorar os seus 92 anos de existência. O início vai ser às 20 horas no YouTube. Olha, e vai ser uma live que vai ter os grandes sambas de enredo, vai ter um monte de música legal, né? Eu acho que a gente precisa manter, até porque essa confusão toda de pandemia aconteceu logo na sequência depois do Carnaval. Então, vamos tentar amenizar um pouco desse momento de ficar em casa, que para uns está sendo horrível, né? Porque cada casa é um caso, isso é importante, mas a Estação Primeira de Mangueira, Verde e Rosa, está trazendo aí entretenimento para todo mundo que curte e gosta de carnaval. Ainda falando sobre live, no dia 10 de maio, domingo, que é o Dia das Mães, vai ter live do Roberto Carlos especial. Olha que bacana, né? O Rei gostou de fazer live, viu? Vai ter essa live especial já confirmada pela assessoria dele, só o que ainda não está confirmado é o
o horário e também a maneira como é que vai ser, setlist, ainda não saiu nada. A gente só tem informação de que no dia 10 de maio, atenção aí fãs do Rei Roberto Carlos, vai ter live do Rei. A primeira foi o maior sucesso, né? Eu assisti do aniversário, foi muito legal. Boninho aí trabalhando nas operações técnicas, parabéns, o cara é um gênio, isso a gente não tem que discutir. E vamos aí aguardar então a live do Dia das Mães do Rei Roberto Carlos. Continuando aí a nossa corrente do bem, a jornalista Daniele Maia, junto com algumas amigas dela, elas entregaram quentinhas para a população de rua na zona norte do Rio. Um trabalho muito legal, um trabalho filantrópico, né? Ela reuniu as amigas, elas fizeram as compras, prepararam as quentinhas, né? E saíram de carro de noite para poder distribuir, porque a população de rua também está sofrendo bastante com tudo isso, né? A gente às vezes pensa que não, a gente faz vista grossa para um monte de coisa, mas tem muita gente morando na rua que não pode mais contar com aquela esmola, com aquela ajuda, ou com aquele restaurante que dava as sobras, né? Porque os restaurantes estão fechados, a grande maioria. Alguns estão tentando sobreviver fazendo delivery. Aliás, um grande abraço para toda essa galera que está fazendo entrega, né? O pessoal está se desdobrando em 1000, tem muita empresa se reinventando, muita empresa se redescobrindo, parabéns a todos, mas a gente precisa também olhar um pouco para a população de rua, né? Que é muito grande. Então, a Dani Maia, a querida Dani Maia, saiu com as amigas e foram distribuir quentinhas, porque o espírito é esse, gente. A gente fala para ficar em casa, mas não é ficar em casa de braços cruzados, você pode ficar em casa ajudando ao próximo, você pode ficar em casa produzindo, né? Como é o meu caso aqui, como eu já falei, o estúdio da gente, do Trago Verdade e também do 5 Minutos de Fama, fica na minha casa, então assim, não estou correndo nenhum risco, estou trabalhando de casa, quem pode, continue trabalhando de casa, claro que a gente está com a equipe reduzida, mas nem por isso a gente está deixando de funcionar e de trabalhar e de preparar um programa sempre com muito carinho para você que está aí do outro lado. Então, você que está em casa, às vezes, pode fazer uma comidinha, pode dar uma comidinha para um morador de rua que mora perto de você, ou então uma garrafa d'água, seja lá o que for, é o momento da gente ajudar. Esse é o momento da gente se unir, independente de qualquer coisa, independente de política, de partido, independente de religião, de tudo, gente. É o momento da gente estar mais junto do que nunca. E eu acho que essa pandemia, ela acontece exatamente para a gente poder refletir sobre o nosso papel na sociedade, o nosso papel com a gente mesmo e, claro, o nosso papel com o próximo. Eu termino essa edição do Trago Verdades no mesmo lugar de onde eu comecei, né? Aqui desse cantinho especial da minha casa, agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua parceria, lembrando que é muito importante a gente continuar mantendo essa conexão, né? Seja através do e-mail, do Instagram, das redes sociais, enfim, de todas as ferramentas que a gente tem, é importante a gente continuar mantendo esse elo, né? Essa força que a gente tem e que a gente está descobrindo agora que a gente tem outros valores, né? A gente está descobrindo que a gente tem outras possibilidades, outras formas de ver a vida. Então, muito obrigado pela sua audiência e eu quero dizer também que a gente tem um encontro marcado na semana que vem no Conteúdo Liberado Play no YouTube, na USBR TV também a gente tem um encontro marcado. Aliás, você que quer acompanhar as nossas edições anteriores e também toda a programação da USBR TV, é só você baixar gratuitamente o aplicativo. Vai lá na loja do seu telefone, baixa gratuitamente o aplicativo e baixando o aplicativo você também concorre a muitos prêmios. Vamos aproveitar essa quarentena para jogar. Tem cada joguinho lá muito legal, tem um jogo da roleta que é muito bacana, que você pode concorrer a vários prêmios, inclusive prêmios em dinheiro. Então, vai na sua loja e baixe gratuitamente o aplicativo da USBR TV. Olha, eu volto na semana que vem com o primeiro programa do mês de maio. O abril passou muito rápido, né, gente? Na semana que vem, a gente já vai estar no mês de maio, então eu volto com o primeiro programa, claro, trazendo muito mais verdade para você. A gente se encontra. Até lá!